Mas aí agora o próprio Lucas, ele assumiu que mesmo contra o Tadjeres ele não vai ter chances de jogar. Ele ainda tá com esse trauma no joelho, tá sentindo dores. Ele sequer foi para campo para treinar com os companheiros ainda. Então para vocês verem como ele ainda tá bem atrás nessa questão. Mas qual que é o prazo? Qual que é o momento em que o Lucas Moura vai voltar? Porque o São Paulo chega ao Campeonato Brasileiro num processo de reorganização do time. Que reorganização é essa? Vamos dar uma olhadinha aqui nos padrões que a equipe tem apresentado para atacar, para entender de que forma o Zubeldia tem tentado aproveitar melhor a característica dos seus jogadores. Para começar... Ainda sobre o São Paulo, o Luan foi reintegrado ao elenco. Ele não está na lista dos 50 da Libertadores, pelo menos não está naquela lista lá, mas vai voltar a treinar, pelo menos com o grupo. Tem o salário alto, né? Mas não jogou, não está jogando, mas agora pelo menos vai ser olhado pelo Zubeldia. Ele foi reintegrado, quer dizer, está treinando com os demais porque ninguém quis comprá-lo. Ninguém quis. O São Paulo tentou negociá-lo, vai fechar a janela doméstica agora. Ele não foi encaixado em nenhum outro time, só o Coritiba. Aliás, ele se livrou de uma roubada, ele não quis ir para o Coritiba. O Coritiba está em chamas, então os caras estão aqui na Faria Lima, aqui na avenida, fazendo protesto. SAF do Coritiba. Entre os 4 no Paranaense, o Coritiba. O Coritiba da Série B, ele não quis ir, ficou e tem contrato e agora vai treinar com os demais, mas ele está lá no final da fila, ele está atrás do Negruti da base, né? Luiz Gustavo, Negruti e aí o Luan, né? Será que o cara consegue voltar? Acho difícil. Eu também acho. Ele precisa... Uma hora que o cara só perde tá me pegando esse negócio de não entrar numa lista de 50, provavelmente foi o prazo que perdeu só no momento que não tinha uma decisão e aí ele saiu ou não. Teve que fechar talvez a lista. Não, mas aí, cara, assim, não é possível, jogador... né? Em 50 você põe um monte de moleque de base, não vai por ele, não faz muito sentido. Não precisa ser gênio nem ter a informação correta para falar o que está acontecendo, né? Você pegar a linha do tempo, ele não vai com treinador nenhum, com nada. Desde vai, empresta, volta, não fica, ninguém quer contratar. Então... O cara fez gol em final de Campeonato Paulista, mas depois teve uma queda... Ele é bom jogador, né? Uma queda muito grande, né? Teve contusão. Ele teve uma lesão muito séria, não voltou bem da lesão, né? Voltou mais pesado. Tinha aquele negócio de renova, não renova, lembra? Que exatamente. Ficou uma enrolação danada. Aí renovou, começou a ser emprestado e agora, enfim, tá reintegrado. E há uma coisa na torcida do São Paulo que assim, o Zubeldia tem uma dificuldade muito grande de tirar o Luciano do time. O Luciano, com o Zubeldia, tem cadeira cativa, tem um lugar no time que não sai. Você tem dificuldade de tirar o Luciano mesmo do time? Mira, Luciano es un jugador muy importante. Esto se lo he dicho públicamente, se lo he dicho a los dirigentes, se lo he dicho al plantel y se lo he dicho a él. Última semana del año anterior, nos reunimos en la oficina, lo llamo, hablamos, le expliqué que para mí era muy importante, que no le garantizaba la titularidad, pero que no por eso iba a ir en contra de mi sentir. Mi sentir es que es un jugador muy importante. El partido más importante, si se quiere, del año pasado fue cuartos de final con Botafogo. ¿No? Sí. Ustedes saben lo que significa Copa Libertadores para todo el mundo paulista, para nosotros, para Sao Paulo. Sí. Luciano fue al banco los dos partidos. Los dos partidos. Jogou William Gomes. William Gomes. Garoto da base. ¿Cuántos años tenía William Gomes? Estaba fazendo 18 para 19. Con un montón de conceptos para mejorar y todo. Y Luciano fue al banco. Y ahora en Copa también con Novorosentino. Luciano fue al banco y no entró. Y con Palmeiras lo pongo porque era una cuestión de que sentía que ese partido para él era importante, no solo para él, sino para el equipo y para la estrategia. Entonces yo en ese tema siempre me manejo por convicción. Cuando sienta que un jugador no tiene que jugar, no va a jugar. Pero van a ser los tiempos que yo pienso, no lo que piensan los demás. Y si hay algo que he aprendido acá, que cuando Luciano hace un gol, nadie dice nada.
van y le dan un abrazo, qué lindo que sos, Luciano, qué bien que estás. Sí. Ahora, cuando las cosas no salen, el culpable pareciera que siempre es él. Y yo esa no la puedo comprar. Sí. Yo esa no la puedo comprar. Después, yo decido quién juega, la estrategia, si un jugador juega mejor acá o allá, podemos discutirlo. Pero las cosas no son así como a veces se plantean. De que perdemos un partido, las cosas no salen, señalamos con el dedo que la culpa es de un jugador. Y cuando mete un gol, estamos todos cerca para sacarnos una foto. Isso comigo não vai. Lucas Moura está lesionado, falando também sobre gramado sintético? Também? Vamos ouvir. Não é sobre sintético, não. Lucas! Tá com problema, vamos ouvir o Lucas. É difícil porque a gente teve um tempo bom aí para se preparar, né? Para preparar o time, para treinar variações de jogadas, de sistemas, e infelizmente eu não pude estar presente. Mas são coisas que fazem parte do futebol, né? Focado aí totalmente na minha recuperação, tratando bastante, né? Para poder voltar o mais rápido possível, mas tem que respeitar o processo, né? Não adianta forçar, né? Mas eu acho que o time vai chegar preparado aí para esse início de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Vou estar na torcida e treinando bastante para poder voltar bem, né? Que é o que mais importa, né? Temos uma tela aí. Enquanto isso, estou vendo aqui, ó. Sábado, 18h30, no Morumbi, São Paulo Esporte. A estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos do Lucas nesta temporada, ele tem 3 gols, 1 assistência. 11 chances criadas, 10 finalizações certas, faltas sofridas, 28, duelos vencidos, 61. Ele lidera aí esses 3 últimos quesitos, finalizações, faltas e duelos. E não há dúvida que é um jogador importantíssimo, se não for o mais importante, no tricolor do Morumbi. Uma pena, né? Tá fora aí desse início de Libertadores e do Campeonato Brasileiro no tricolor, Eugênio. É um jogador importante. Como o professor Celso não está aqui, ele gosta de responder as perguntas das telas. A pergunta é: ele vai fazer falta? E aí? Vai. Opa! Claro que vai. Ele é um jogador especial do São Paulo, jogador de alto nível técnico, além da identificação que tem com a torcida, tem entrosamento com os companheiros de frente. Esse gol aí que ele tabela com o Caleri, né? Sacanagem. É um jogador de altíssimo nível técnico, e qualquer jogador desse nível faz muita falta. O São Paulo não vai ganhar. O São Paulo pode até ganhar o jogo dele, mas com certeza teria mais possibilidades com o Lucas em campo. Só que não tem como brigar com a lesão, né? Não tem condição. Segue a vida. E o São Paulo joga sábado, São Paulo Esporte, e na quarta-feira, Tajeres e São Paulo no estádio. Sabe o nome do estádio? Estádio Mário Kempes. Em Córdoba. Mário Kempes jogava? Jogava muita bola. Péssima notícia para o São Paulo. Eu tava... só para comentar isso. Eu tava fazendo um jogo do... Fará muita falta. Fará muita falta. Comentando um jogo do Campeonato Argentino com o Luiz Carlos Largo, grande figura, nosso narrador. E falei: poxa, estádio Mário Kempes. Ele, foi meu vizinho. Como assim? Com essa naturalidade? Não, ele faz um macarrão muito gostoso, já jantei na casa dele. Eu falei: como assim, Largo? Que o Largo, durante um tempo, trabalhou na ESPN lá nos Estados Unidos. Sei. Em Bristol. E o Kempes também. Olha só. Era comentarista da ESPN nos Estados Unidos. E eles moravam no mesmo prédio. A cidade do lá. Lá em Bristol, nos Estados Unidos. Em Cascavel quando? Eu fiquei pensando. Não. E ele falou: gente muito boa, o Kempes. Meu vizinho, ele é amigo do Kempes. Eu falei: pô, Largo, pelo amor de Deus. O cara é um monstro do futebol, né? O grande nome da Copa do Mundo de 78, camisa 10. Artilheiro, né, do primeiro título mundial da Argentina. Lá no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, o São Paulo estreia na Libertadores contra o Tajeres, que lá atrás, na época dirigido por Juan Pablo Voivoda, eliminou o São Paulo numa pré-Libertadores. São Paulo na época do André Jardine, hoje técnico de sucesso no futebol mexicano. Fale sobre Lucas, amigo Rafael Pérez. Fará muita falta, porque ele citou ali, né, o Lucas, ontem falando com o Eduardo Afonso, com outros companheiros, né? O Lucas falou em relação a esse tempo que o São Paulo teve para treinar depois do Paulista, para mudar alguns jogadores, talvez, para mudar sistema. Agora, o sistema do São Paulo passa muito por ele. É um jogador de carregar a bola, de abrir defesa, de ganhar de marcação.
Sem o Lucas, São Paulo vai mudar muito o jeito de jogar. Perde o jogador que tem arrancada, perde o jogador que define jogos. Né? A gente falava muito do quarteto no começo do ano, né? Como que o Zubeldia encaixaria Luciano, Lucas, Caleri juntos, né? Oscar juntos. Sem o Lucas agora é uma perda muito considerável. Inclusive na brasileiro para Libertadores também, muito sentida. Semifinal do Paulista, pessoal do Palmeiras. E ele saiu nesse jogo, né? Chegou junto nele. Não teve nenhuma coisa desleal, não, assim, não. mas ele foi bem marcado. Tanto que depois do jogo ele falou: eu apanhei bastante. É uma característica do time do Palmeiras, né? Ser bem físico. O Lucas apanhou bastante nesse jogo. Se lesionou não por conta de uma pancada no chão, né? No gramado, ele bate o joelho e acaba se lesionando. Agora, concordo com o Prato, vai fazer uma falta absurda muito e imagino o Oscar um pouco mais ofensivo, né? Sem o Lucas em campo, vejo o Oscar não jogando na volância como foi contra o Palmeiras, o Oscar um pouco mais aprofundado em campo. Oscar, Luciano e Caleri. Quem poderia entrar no lugar do Lucas? Muito provavelmente ele possa entrar com 2 volantes, né? Talvez o Bobadilha, o Bobadilha e o Alisson. Luiz Gustavo. Imagino que o Ferreira? Eu ia falar, eu ia perguntar, Ferreirinha, não pode ser? Mas nenhum deles para substituir a altura ao Lucas. Eu acho que são escalações diferentes para a estreia do Brasileirão e para enfrentar o Tajeres. Em casa, contra o Sport, talvez Ferreira possa ser uma opção. Lá, Tajeres mais volantezinho, vamos povoar esse meio campo. Aliás, a última vez que nós jogamos lá na Argentina, só com 2 no meio, o que aconteceu ali? Melhor nem lembrar. Vamos nem lembrar, né? Aqui, ó. Sobre esse jogo de quarta-feira com o Tajeres, lá em Córdoba, talvez o time argentino não tenha técnico, ou tenha um técnico interino. Cacique Medina? Cacique Medina está balançando, mas por quê? Porque o time vem muito mal no campeonato argentino. Cacique Medina, ex-Inter? Ele mesmo, Alexander Medina. Ele foi eliminado recentemente da Copa Argentina por um time da 3ª divisão. Abriu 2-0, deixou virar, foi buscar um empate, perdendo os pênaltis, depois de um 3-3. E a campanha é muito ruim no campeonato local, vem de um 0-0. E nesse final de semana, Bel, é o que balança. Com o Belgrano, é o grande clássico de Córdoba. É verdade. Tajeres e Belgrano. Vai para lotar lá o Mário Alberto Kempes. E se ele não ganhar o jogo, provavelmente ele não chega na estreia. Estou lendo o seu pensamento. Deixa eu ver, vai. Você está pensando aí, quase dizendo, pode soltar a voz, fala, que o Tricolor vai ganhar na estreia da Libertadores lá em Córdoba, não é jogo fácil. Com ou sem o Cacique Medina, não é jogo fácil. Mas o fato é que o momento do Tajeres de Córdoba não é positivo. O time não vem jogando bem, não vem conseguindo bons resultados. Eu imagino que eles fazem... Embora tenha um bom elenco. Qual a pronúncia dos argentinos para o primeiro adversário do Tricolor? Depende. Se você for de Buenos Aires, você fala Tajeres. Tajeres. Se você for de Córdoba, você fala Tajeres. E se for do Brasil... Aí você que escolhe. Talheres. Então tá bom. Talheres. Tá bom. Você habla espanhol bem, não? Não hablo. Eu ouço muito. Temos a agenda do Tricolor na Libertadores, no Brasileirão e tudo é só na Libertadores. O São Paulo chega ao Campeonato Brasileiro um processo de reorganização do time. Que reorganização é essa? Vamos dar uma olhadinha aqui nos padrões que a equipe tem apresentado para atacar, para entender de que forma o Zubeldia tem tentado aproveitar melhor a característica dos seus jogadores. Para começar, a equipe jogou a maioria das últimas partidas com 3 zagueiros. A gente está vendo aí o trio de zaga iniciando. Normalmente uma saída de 3 utilizando os zagueiros, o Arboleda na sobra, Ferrares pela direita. Esse jogo era o Sabino, mas tem jogado bastante o Alan Franco lá pelo lado esquerdo. Seguindo a jogada, a gente vai compreender como o São Paulo tem organizado quase sempre, né, os seus ataques, ou tentado desequilibrar, os alas projetados, o Cedric Soares pelo lado direito, português, o Wendel pelo lado esquerdo, pode ser o Enzo Dias pelo lado direito, pode ser o Igor Vinícius aqui pelo lado direito também. Mas a gente vai observar como o São Paulo tem tentado entrar na defesa adversária pelo meio e busca, é claro, aproximar seus jogadores de maior talento, à frente dos 3 zagueiros, a dupla de volante, e à frente da dupla de volante, Oscar e Lucas, né? Formam meio que um quadrado ali no setor de meio campo, tentando gerar superioridade nesse setor e, é claro, muita qualidade, né? São jogadores que, com liberdade para se movimentar, para se encontrar no campo, você pode tirar muita coisa positiva deles. A gente vai ver na sequência da jogada como consegue envolver o meio campo do São Bernardo em jogo pelo Campeonato Paulista, com a participação do Marcos Antônio, aí o Oscar e o Lucas, como meias por trás do centroavante. Pode ser o Caleri, pode ser o André Silva. O próprio Luciano disputa ali posição nesse setor, não só na meia como no ataque.
E aí o Marcos Antônio carrega, né? Sempre um volante de maior saída, desequilibra e abre espaço pelo flanco do campo para a ultrapassagem do ala. E aí o cruzamento rasteiro para o André Silva marcar. É uma jogada que o São Paulo tem feito, tem tentado fazer bastante desde que passou a atuar com 3 zagueiros. E esse quadrado no meio, né? 2 volantes, 2 meias, os alas por fora e o centroavante à frente deles. Vamos para a parte defensiva agora, porque teve um problema que aconteceu de maneira recorrente com o Tricolor até aqui nos jogos do Campeonato Paulista. Um jogo contra o Velo Clube, lá em Brasília. O São Paulo tá com a bola no campo de defesa, até uma bola retomada. E aí a gente vai ver, vou pedir para pausar a imagem, né, para a gente explicar o que está acontecendo aí. O Velo Clube começa a pressionar o São Paulo de novo no campo de ataque, né, de defesa do São Paulo. E o Arboleda recebe a bola, olha o espaço que ele tem para dominar, para até conduzir ou achar um companheiro. E ele, a menor pressão do adversário, quando o atacante do Velo Clube vai fazer a menção de correr em cima dele, ele faz a ligação direta. E na sequência a gente vai observar o quanto isso é nocivo, tem sido nocivo para o São Paulo. Tem esse corte de câmera aí, ó, a gente pode pausar. Como o São Paulo muitas vezes ele quebra essa bola no ataque, né, sem parecer estar tão organizado para isso, o centroavante não consegue disputar a primeira bola, como a gente viu, a segunda bola vem no meio campo, os volantes não estão posicionados corretamente para proteger a frente da área ou duelar, vencer e colocar o São Paulo de novo no campo de ataque. E aí, algumas vezes aconteceu isso, né? Não pode falar muitas, mas alguns gols surgiram dessa maneira aí. A bola vai e volta, sem organização para disputar a primeira e segunda, e aí o atacante adversário consegue finalizar, ou consegue fazer a jogada de linha de fundo, ou consegue gerar algum desequilíbrio em cima da defesa do Tricolor. Esse foi um problema que o Zubeldia precisa corrigir pensando no Campeonato Brasileiro, que é mais competitivo. Está aqui do meu lado já o campinho do São Paulo, com um provável time base para iniciar esse campeonato. Vale lembrar que o Pablo Maia teve uma outra lesão grave, então a gente está falando ali de um setor que provavelmente pode ter Alisson e Marcos Antônio, e um dos dois é um camisa 5 de fato, mas o Alisson consegue entregar um pouco mais de poder de marcação. Mas pode ser o Luiz Gustavo, enfim, pode ser algum outro jogador ali que o Zubeldia queira escalar. Lá na ala esquerda acho que tem uma disputa interessante entre o Enzo Dias e o Wendel lateral de seleção brasileira, que foi contratado recentemente pelo São Paulo, vai disputar essa posição com o Enzo Dias. Na defesa, pode jogar o Alan Franco centralizado ou pela esquerda, o Arboleda entrar e sair do time, pode jogar o Sabino, talvez entregue ali, por ser um zagueiro canhoto, uma saída de bola mais natural pelo lado esquerdo. Oscar e Lucas têm atuado como meias por trás do centroavante, até no jogo do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Oscar jogou mais recuado, o Luciano entrou na equipe, é uma variação que pode acontecer diante de equipes que se fechem mais dentro do Morumbi. E ali no ataque o Calleri ou o André Silva vão disputar a posição ali. Os jogadores com características diferentes, vai depender muito daquilo que o jogo vai oferecer. Então é um momento importante para o São Paulo, né? Esse período de treinamentos ali foi importante para o São Paulo tentar voltar ao prumo, né? Tentar retomar aquilo que foi o início de trabalho com o Zubeldia para fazer um campeonato brasileiro mais competitivo, um campeonato brasileiro de luta na parte de cima da tabela. Começando com uma boa notícia. São Paulo pagou parte da dívida que tinha com o Grêmio em relação ao Ferreirinha. São Paulo que nos últimos dias recebeu algumas quantias para equalizar algumas dívidas, principalmente também com o seu elenco. Recebeu aí a primeira parte do pagamento do William Gomes, recebeu também da Federação Paulista de Futebol os 44 milhões da sua participação aí no Paulistão, recebeu algumas quantias, algumas parcelas ainda de jogadores que o São Paulo vendeu e outras oportunidades. Então o São Paulo que tá entrando dinheiro e tá tentando equacionar ali as suas dívidas, as suas questões financeiras. E aí, aproveitando isso, né, e para não ter uma situação mais estremecida com o Grêmio tinha ameaçado levar a situação, a dívida que o São Paulo tinha e não pagava em relação ao Ferreirinha, desde lá de junho do ano passado, inclusive foi uma informação que a gente trouxe com exclusividade. E aí, para não ter rusgas com o Grêmio e tudo, o São Paulo acertou ali esse pagamento. E aí agora, a dívida que o São Paulo ainda tem com o Grêmio está na casa dos 6 milhões de reais, tá um pouquinho mais do que isso. 6,3 milhões de reais que o São Paulo deve ao Grêmio, mas aí o Grêmio já meio que já ficou satisfeito com essa situação, porque tá pelo menos vendo que o São Paulo tá tentando sanar algumas questões, tá tentando resolver as suas pendências referentes a ele. Lembrando que o Grêmio tentou até envolver o Arboleda, né, no início do ano, relacionado a essa dívida, e aí zerava essa dívida, o Grêmio tinha o Arboleda e ainda iria pagar uma compensação financeira ao São Paulo. O São Paulo não quis fazer negócio.
mais recentemente o Grêmio também tentou novamente, né, o mesmo modelo de negócio. O São Paulo vetou veementemente, também em nenhum momento o Arboleda pediu para sair. E aí o Grêmio se viu numa situação de não ter o atleta. Aí o São Paulo falou, mas vamos resolver essa questão da dívida, tá entrando uma grana aqui, vamos resolver essa questão, vamos colocar ali, pelo menos eu não consigo te pagar tudo agora, mas eu te pago essa quantia já te mostrando que eu quero equacionar ela, que eu não quero ficar devendo, dando calote para você não. Então eu tô te pagando aqui uma parte, a gente ainda tem uma pendência a ser quitada, mas aí a gente vai acertando, vai ajeitando as coisas aqui. E o São Paulo, né, explicou que vai tá no momento de dívida alta, tem que resolver várias questões, tem o FDIC, mas é o São Paulo que pelo menos está se mexendo para tentar pagar algumas das suas dívidas, e aí já fez a quitação de uma parte do que devia ao Grêmio. Então agora, hoje, a dívida do São Paulo referente ao Ferreirinha junto ao Grêmio está em 6,3 milhões. Inclusive foi uma informação dada em primeira mão lá pelo pessoal do GE, foi do Rafael Fávero, que deu a informação lá primeiro. Ele é um repórter lá do GE, lá do Rio Grande do Sul, e a gente confirmou aqui com algumas pessoas, inclusive, sabendo dessa grana que acabou entrando nos cofres aí nos últimos dias. Aí foi com isso que o São Paulo conseguiu fazer essa quitação aí, que é muito importante, né? Não dá também para publicamente cobrar o Vasco porque ainda não pagou o Léo, sendo que você também não está cumprindo com as suas obrigações. Então o São Paulo mostra, pelo menos para o mercado, de que as coisas podem começar a funcionar, né? Porque a partir do momento que você paga uma parcela, alguma coisa que você tem devendo de outro clube, os outros, por mais que eles liguem um alerta e falam, opa, você também está me devendo, me pague, mas aí agora o São Paulo mostra para o mercado que não é um clube de calote, então que dá para fazer negócio. Pode demorar um pouquinho, mas o São Paulo está se preocupando sim em resolver as suas questões. Não era para ter atrasado, é verdade, um erro não justifica o outro, mas pelo menos está tentando corrigir esse erro aí, fazendo esse pagamento referente ao Ferreirinha. Combinado? Pra gente continuar, bora falar sobre o Lucas Moura e trazer mais uma linha cronológica, mais uma atualização sobre o Lucas. A gente já tem falado há um bom tempo, há mais de uma semana já, que o Lucas não deveria jogar contra o Sport e tinha essa dúvida referente ao Tadjeres. Mas aí agora o próprio Lucas, ele assumiu que mesmo contra o Tadjeres ele não vai ter chances de jogar. Ele ainda tá com esse trauma no joelho, tá sentindo dores. Ele sequer foi para campo para treinar com os companheiros ainda. Então, para vocês verem como ele ainda tá bem atrás nessa questão. Mas qual que é o prazo? Qual que é o momento em que o Lucas Moura vai voltar? Porque o torcedor já começa a se perguntar, tá muito estranho isso. Será? Ficou 20 dias parado, já vai perder 2 jogos, vai ficar 1 mês parado. O que tá acontecendo? Estão escondendo contusão? O que tá rolando? E aí a gente foi conversar com mais de uma pessoa pra gente tentar entender essa situação, e até porque o São Paulo ele não divulga o prazo de retorno dos seus jogadores, né? Então aí a gente sempre tem que cavar um pouquinho, entender um pouquinho mais. Às vezes a gente até conversa com outros profissionais fora do clube que sabem mais dessas contusões para ver, né, se o prazo tá batendo. E aí, do que a gente conversou com algumas pessoas lá do São Paulo, é que contra o Alianza Lima, no dia 10 de abril, que vai ser numa quinta-feira, o jogo é às 9h30 no estádio do Morumbi, válido pela segunda rodada da Libertadores. Ali é onde o Lucas estará 100%, pelo menos a expectativa, né? É a projeção. É claro que vai depender muito do dia a dia do Lucas, até porque essa questão do trauma não é uma lesão aqui que você cure e pronto. Ela pode acabar, né, ocasionando outras dores e tudo mais. Mas a previsão, pelo que tem acontecido, é do Lucas retornar e estar 100% contra o Alianza Lima. Ah, quer dizer então que ele vai voltar só contra o Alianza Lima, no momento que o avião está passando, não sei se estão ouvindo. Só contra o Alianza Lima? Não, porque existe uma possibilidade, até já se trabalha nessa questão de, se o Lucas não estiver 100%, mas estiver 70% contra o Atlético Mineiro, que é no domingo anterior ao jogo contra o Alianza Lima, no dia 4, 5, 6, no dia 6. No dia 6 contra o Galo, aí a expectativa é levar o Lucas para Belo Horizonte. Inclusive nesse jogo contra o Galo, a expectativa do São Paulo ter um time bem mexido, bem reserva, porque contra o Sport, contra o Tadjeres, deve mandar ali
Contra o Tadjeres é a força máxima, mas contra o Sport é algo próximo ali da força máxima. E aí contra o Galo vai mandar os reservas e a expectativa é de utilizar o Lucas aí nesse jogo, mesmo ele estando ali 70%. Porque aí se ele jogar os primeiros 45 minutos, ou se ele entrar no segundo tempo, meio que ele já pega um ritmo de jogo, já não entra tão cru ali contra o Alianza Lima, numa partida de Libertadores, contra uma equipe fechada, que vai bater, que vai fazer uma marcação mais forte no Lucas. Então ele já ter ali um ritmo de jogo, pelo menos que mínimo, contra o Galo, para que ele esteja ainda mais 100% fisicamente contra o Alianza Lima. Então o São Paulo está projetando mais ou menos nisso, tá? De você ter o Lucas Moura 100% contra o Alianza Lima, mas contra o Galo ele pode acabar já pintando, já tendo uma oportunidade para jogar. Fechou?